voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10h43 no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro. E agora chegou o momento da nossa entrevista do dia. E nós recebemos para este bate-papo de hoje a Caroline Nóbrega, ela que é diretora-geral da ONG Aliança da Terra. Olá, Caroline, bom dia, seja bem-vinda. Olá, Mariana, bom dia, é uma alegria estar aqui participando do jornal. É uma satisfação tê-la conosco nesta manhã, né, falando conosco aí direto, né, de Goiânia, né, capital do estado de Goiás, para falar sobre o projeto Brigada Aliança, que é desenvolvido pela ONG Aliança da Terra, da qual você é diretora-geral. E eu te pergunto já inicialmente, né, conta pra gente um pouquinho da história, né, da ONG Aliança da Terra. Como que foi a ideia de criar essa organização? A Aliança da Terra foi criada há mais de 20 anos com o objetivo de apoiar produtores rurais a produzir de forma social e ambientalmente correta. Obviamente, apoiando também a melhoria da produção nessas áreas. E como que funciona a atuação da ONG Aliança da Terra, né, os trabalhos que são desenvolvidos no estado de Goiás? Né, como que é feito esse monitoramento das regiões que vocês atuam? A Aliança da Terra foi criada com o objetivo de fornecer esse apoio técnico aos produtores rurais, né? E há 15 anos, justamente por essa demanda em relação ao fogo, esses prejuízos que esses produtores estavam sempre sofrendo, a gente criou a Brigada Aliança. Então, hoje, a principal atuação da Aliança da Terra é em relação à prevenção, monitoramento e combate aos incêndios, inclusive promovendo treinamento e capacitação de funcionários rurais e de voluntários. Então, hoje a gente tem esse trabalho aqui em Goiás com as unidades de conservação estadual, mas esse trabalho ele não está exclusivo aqui em Goiás. Então, a gente tem, sim, bastante trabalho em Mato Grosso do Sul e outras regiões. Então, Minas Gerais, nosso trabalho realmente hoje é no Brasil inteiro. A ONG ela tem uma parceria com o estado de Goiás e desde que começou a atuação, né, da Brigada da Terra, aí, né, dessa questão do combate ao fogo, né, desse projeto Brigada Aliança, vocês têm números percentuais do quanto que foi reduzido os incêndios florestais e incêndios rurais? Temos todo o trabalho da Brigada Aliança é pautado em cima de estudos técnicos e até científicos. Então, em Goiás, desde que a gente começou essa parceria com a Secretaria Estadual, nos últimos 3 anos, a gente, em diversas unidades de conservação, a gente já consegue registrar redução de área queimada na ordem de 50%, e em algumas áreas chega a 98% de redução de área queimada, devido à implantação de ações de prevenção, mas também de combate direto em caso de incêndio. Esses números que você traz são de fato de, né, brilhar os olhos, porque é uma redução muito considerável. E com esses números a gente pode pensar que é possível conter o fogo. Então por que nós temos visto ainda tantas tragédias, né, incêndios florestais, rurais, devastando áreas imensas, como o caso recente do estado de São Paulo? É importante destacar que esses resultados que a gente tem aqui para Goiás, nós também já tivemos para unidade de conservação no Mato Grosso, áreas indígenas e até áreas privadas. Então, no próprio Pantanal, nós também tivemos uma atuação em que conseguimos reduzir a área queimada na ordem de 97%. O que nos diz que sim, existe uma solução para a redução dos incêndios no Brasil. Mas essa redução de incêndios, de área queimada, ela precisa passar necessariamente por ações de prevenção, por equipes treinadas e bem equipadas. Infelizmente, o Brasil ainda não aprendeu a se preparar para a temporada do fogo, para esse período de seca. Todos os anos a gente sabe que agosto e setembro vai queimar.
a nossa única dúvida é qual vai ser a magnitude desse fogo. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas para incentivar esse investimento em ações de prevenção, em preparação de fazendas e de equipes para lidar com esse fogo de forma rápida. E quando esse incêndio está estabelecido, sim, precisamos de equipes muito bem treinadas para que elas consigam atuar de forma muito eficiente, reduzindo os impactos dos incêndios. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia a Caroline Nóbrega, ela que é diretora-geral da ONG Aliança da Terra. Você falou, Caroline, dessa questão, né, da importância de políticas públicas, né, de ações preventivas. E eu te pergunto, quais ações preventivas podem contribuir, né, para as questões, por exemplo, do agronegócio no enfrentamento do fogo? Dentro do agronegócio, nós temos várias ações que precisam e devem ser tomadas antes do período crítico. A gente costuma dizer que o fogo ele precisa ser combatido o ano inteiro, não só no período crítico, ou não só depois que esse fogo teve início. Mas a gente precisa investir em ações de prevenção, seja abertura de aceros, né? Então, o que são os aceros? É essa limpeza de uma faixa de vegetação, eliminando material combustível. Às vezes esse acero ele vai impedir que um fogo avance por toda a propriedade. Então, entender qual que é a área que a gente precisa fazer essa gestão do fogo. Entender quais são as fontes mais frequentes de início do fogo. Então, é uma rede elétrica? É um maquinário agrícola que está sendo usado no momento, né, do sol mais quente, por isso ele superaquece e inicia o incêndio. Então, existem muitas ações que precisam ser tomadas. Neste momento em que a gente está, que não tem chuva, não tem raio, não tem nada, praticamente 100% do fogo ele tem origem humana. O que não quer dizer que esse fogo é intencional. Então, nós temos fogo, e a gente precisa entender que existe o fogo acidental e existe também o fogo não intencional. Então a gente precisa, às vezes até tem a intenção, mas não é um fogo criminoso. Então a gente precisa entender quais são essas fontes de ignição, né? Quais são essas fontes de início do incêndio, e aí sim atuar em cima delas. Seja limpando faixas de rodovia que margeiam a propriedade, como eu falei, né, rede elétrica. Então, tem várias ações. Quando a gente trabalha com as equipes da Brigada Aliança que estão em campo, a gente está, sim, treinando funcionários para dar essa primeira resposta, mas também orientando essas propriedades no sentido de reduzir o risco do fogo e os prejuízos causados. Então, são medidas simples. Às vezes, a própria direção em que a gente vai fazer o plantio de uma área e considerar a velocidade predominante do vento vai ser determinante para um produtor perder toda a produção dele no momento de colheita ou que esse fogo já caia na palhada numa área em que a produção já foi colhida. Então, sim, tem muito o que fazer e é com isso que as nossas equipes estão sempre trabalhando em campo, orientando os produtores rurais. Essas questões que você traz nos mostram detalhes, né? Detalhes podem ser decisivos para poder acontecer ali um incêndio. E aí, uma capacitação adequada, ela pode ser o diferencial para combater esse fogo ou eliminá-lo, né? No primeiro momento, quando ele aparece. Então, para isso, a pessoa tem que ter um bom treinamento. E como que funciona o treinamento, a capacitação das equipes que atuam nesse combate ao fogo com vocês? Esse treinamento é essencial. Hoje, a gente fala muito de tecnologia, né? Então, é importante que a gente consiga trazer essa tecnologia para as nossas equipes. E, principalmente, que esse brigadista que vai estar ali em campo, ele consiga manejar essas tecnologias. Então, um drone... Hoje, todas as equipes da Brigada Aliança, antes de iniciar um combate, eles sobem um drone, fazem um reconhecimento de toda a área e aí sim, eles montam uma estratégia antes de iniciar combate. Hoje a gente tem monitoramento de
focos de incêndio em tempo praticamente real por meio dos satélites. Então, é importante que essas equipes também estejam capacitadas no sentido de receber, né, de entender essa tecnologia e fazer uso dela com propriedade no momento de combate. E óbvio, né, a gente precisa ter essa capacitação e a gente trabalha com esse treinamento básico de brigadistas. Então, cada fazenda que tem esse risco iminente do fogo precisa ter os seus funcionários capacitados, treinados, pelo menos no treinamento básico, entender o que é o fogo, como que lidar com isso, importantíssimo. O que é uma rota de fuga, o que é uma zona de segurança. A gente, quando trabalha com fogo, precisa lidar com os imprevistos. E os imprevistos, eles são, a gente trabalha com eles capacitando e preparando essas equipes antes, não durante e não depois que a tragédia aconteceu. E tem duas linhas aí que a gente pode perceber então, né? Uma atuação, por exemplo, como a parceria com o governo do estado de Goiás e também uma atuação privada, né? Com os proprietários de fazendas. Então, há duas frentes aí que a ONG trabalha e atua, né? Para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que podem se interessar por uma parceria, né? Por um treinamento. Tem duas linhas aí que vocês atendem. Sim, muito obrigada pela pergunta. A gente, na verdade, todo o trabalho da Aliança da Terra, ela é feito por meio de parcerias, sejam públicas, sejam privadas. Governos estaduais, prefeituras, grupos de produtores rurais, a gente tem esse trabalho também, às vezes um grupo de produtores, né, que se une em uma rede de produtores, a gente trabalha com rateio de custos, e aí não fica pesado para esses produtores. E também com empresas. Então, aquelas empresas que têm interesse de apoiar seus fornecedores, sejam empresas do agro, sejam empresas de qualquer ramo, né, que têm interesse de apoiar esse trabalho de prevenção e combate aos incêndios florestais, a gente sim tem esse trabalho e estamos buscando essas parcerias para que a gente possa expandir a nossa atuação o máximo possível. Hoje, nós temos a capacidade de treinar brigadistas e líderes de brigada muito capacitados. O que nos limita hoje realmente são essas parcerias e esse financiamento, que vai viabilizar a implantação dessas equipes ou desses treinamentos em diferentes regiões do Brasil, seja Pantanal, Cerrado, Amazônia. Então, no quesito de investimento, faltam os recursos, né, tanto de poder público ou privado, para que ações mais eficazes elas possam ser implementadas. É isso, Caroline? Falta também o recurso, o planejamento na aplicação do recurso. É muito comum que esse recurso ou essa parceria surja quando a gente já tem esses incêndios estabelecidos. Infelizmente, quando a tragédia já está estabelecida, muito pouco, a gente consegue fazer muito pouco. Então, o treinamento, a formação de equipes precisam ser feita antes do período crítico. Os uniformes, eles não são feitos com qualquer material. É um tecido resistente, anti-chama, resistente ao fogo, é um tecido anti-chama. Os equipamentos precisam ser adquiridos. Então, tudo precisa ser feito de forma planejada. E, infelizmente, no Brasil, a gente continua tentando lidar com a tragédia depois da inundação, depois do desmatamento, depois que o incêndio já está estabelecido e já atingiu diversas fazendas ou áreas de proteção natural. Então, quando a gente consegue atuar no início do incêndio, a gente elimina esse fogo praticamente sem impacto ambiental ou agro e produtivo, praticamente zero. Mas depois que esse fogo já está estabelecido, aí a gente está trabalhando com contenção de danos. A gente consegue sim reduzir o impacto dessas chamas, mas aí o prejuízo ele vai existir. E falando em prejuízo, né, como é a situação trágica que nós temos, né, recentemente aí em toda a mídia nacional, que é o caso do estado de São Paulo, que já é computado aí mais de R$1 bilhão de prejuízo apenas para o agronegócio, né, fora os outros setores que acabam sendo prejudicados também. E aí é o que você traz, né, aí o produtor rural
é devastado, né? Vai em busca do governo de linhas de crédito, né? De pacotes ali para financiamento. Então, o governo se mobiliza, né? Arrumando recursos para poder oferecer e subsidiar o produtor rural. Há todo um movimento aí pós-tragédia, que se fosse feito um movimento tal qual antes da tragédia, os recursos empregados poderiam ser muito menores, né? E não passaria por uma devastação de áreas que já é estudado que leva de 3 a 5 anos para uma recuperação ali do solo para que volte a ter a mesma produtividade de antes do incêndio, né, Caroline? Perfeito. Como você já comentou, né, existem já muitos estudos demonstrando redução de produção de pastagem, de saca de soja por hectare, depois da passagem do fogo. Então, a gente costuma dizer na Brigada Aliança que o que a gente investe em prevenção, a gente economiza 7 vezes mais em combate e em prejuízo. E esse prejuízo, ele passa por muitas esferas. Existe o prejuízo financeiro para esse produtor que perdeu, às vezes, um curral inteiro de animais que pereceram com fogo, perdem em produção de... Quando nós atuamos no Pantanal, tiveram propriedades que demoraram 3 anos para conseguir restabelecer a rotação de pastagem. Então, são prejuízos que eles ainda estão sendo computados e eles vão ser sentidos por alguns anos. E nós temos ainda, além disso, outros prejuízos em saúde pública. A redução da qualidade do ar que nós tivemos no Brasil nas últimas semanas, com certeza está afetando a população como um todo e está, sim, gerando aumento de hospitalização de crianças e idosos com doenças respiratórias, fora vários outros prejuízos que a gente teve, né? Fechamento de aeroportos. Então, esses prejuízos são muito grandes e passam por toda a sociedade. Então, sim, o produtor rural tem muito o que fazer para se preparar e para reduzir esse risco. Mas também quem está na cidade, empresas e comunidade, né? Os cidadãos como um todo, precisam e devem cobrar, sim, ações do poder público, porque estão sendo direta ou indiretamente afetados. E Caroline, você disse que vocês têm uma atuação muito forte, né, no estado de Goiás, mas também em outras regiões, como, né, aqui em Mato Grosso, você citou, Pantanal, vocês já tiveram atuações. E como que é feito esse contato, né, de interesse, né, de outros estados para procurar, para buscar a ONG Aliança da Terra, para, por exemplo, um curso, né, de treinamento de brigadista, para uma atuação, né, em uma região que está tendo muitos incêndios florestais? Como que pode ser encontrado a Aliança da Terra? Então, nós temos, né, capacidade técnica, nós temos os líderes das brigadas e essa possibilidade, sim, de formar equipes e de implementar projetos, né, sejam voltados para planos de manejo de fogo, sejam para treinamentos. Quem tem interesse de conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, pode nos procurar pelo Instagram, Alianca da Terra, né, da Aliança da Terra, ou pelo nosso site, aliancadaterra.org. E quem tiver interesse de entrar em contato, pode entrar em contato, as informações estão lá no site, ou por e-mail, contato@aliancadaterra.org. Estaremos muito felizes em estabelecer novas parcerias e poder fazer o impacto e reduzir esses incêndios em outras regiões do país. Caroline, mais alguma informação que você considera importante trazer aqui aos nossos ouvintes sobre esse assunto, né, tão relevante que nós estamos conversando hoje, né, essa questão dos incêndios e do combate aos incêndios florestais e rurais? Nesse momento, a gente ainda passa por um período bastante crítico de incêndio, a vegetação, né, e a informação que a gente recebe das nossas equipes em campo é que a vegetação está muito seca e a gente precisa redobrar a atenção. As próximas chuvas devem chegar só no final do mês, provavelmente lá para o final de outubro. Então, talvez a gente não consiga lidar com o fogo criminoso, mas a gente pode sim reduzir a chance do fogo acidental, né? E às vezes do fogo não intencional. Então, tomar muito cuidado para as pessoas que estão na área urbana em relação à queima de lixo, na área rural, né, nas zonas rurais, essa queima de leira que às vezes parece muito simples, né? Mas que sim tem o potencial
de gerar uma tragédia sem precedentes. E para cada produtor, né, que trabalhe sim nesse planejamento a cada ano para reduzir esse risco de fogo, né, entender como sua propriedade funciona e o que pode ser feito. Infelizmente, a gente vive num país em que as previsões cada vez mais, que a gente vai ter essas temporadas mais quentes e mais secas. Então, não vamos assumir que essa foi uma situação apenas de 2024. Vamos planejar para que essas tragédias não se repitam também nos próximos anos. Perfeito, Obrigada. Caroline. Muitíssimo obrigada por sua participação hoje aqui no Jornal Brasil Rural, trazendo informações tão importantes, relevantes, né, de impacto aí, não apenas para o setor rural, mas também para o setor urbano, né, porque como você bem colocou, toda a população é prejudicada quando há os incêndios florestais. Então fica aqui o nosso agradecimento por você falar conosco nesta manhã, trazendo essas informações. Eu que agradeço, obrigada. Encerramos aqui a entrevista do dia, que recebeu a Caroline Nóbrega, ela que é diretora-geral da ONG Aliança da Terra. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com mais notícias. O Jornal Brasil Rural volta já.